Olá, muito boa tarde. Está começando o Boletim Legislativo desta quarta, o nosso telejornal com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E para começar, a gente apresenta para você um balanço com os destaques da sessão da terça-feira, que contou com a apreciação de documentos e o debate de assuntos de interesse público em plenário. Na 38ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram e fizeram a leitura de requerimentos e indicações. Esses são pedidos para que a Prefeitura execute alguma ação de interesse público na cidade. Entre os pedidos apontados pelos parlamentares estavam serviços de manutenção pública, como troca de lâmpadas, revitalização de calçadas e limpeza de ruas, intensificação de rondas policiais, tapa-buraco e a ampliação de linhas de ônibus. No Pinga Fogo, momento em que os vereadores abordam assuntos relacionados à cidade e à Câmara, os principais temas apresentados foram fiscalização, representatividade, saúde e educação. O vereador Marcelo Garcia comentou sobre visitas que fez pelo bairro Chácaras Reunidas para identificar problemas indicados pela população, como falta de manutenção pública, criminalidade e também falta de linhas de ônibus. Falando sobre representatividade na política, a vereadora Amélia Naomi foi à tribuna para destacar as eleições na Colômbia, que pela primeira vez elegeu uma mulher negra como vice-presidente. A parlamentar também comentou sobre o lucro recorde da Petrobras, que, segundo ela, não condiz com o aumento no preço dos combustíveis. Rebatendo a fala da vereadora Amélia Naomi, o vereador Lino Bispo apontou que os preços da gasolina também refletem questões sociais e econômicas do país. Lino ainda mencionou sobre uma visita que fez a uma escola da cidade para conhecer projetos educacionais realizados pelos professores e alunos. No tema da saúde, a vereadora Juliana Fraga criticou os atendimentos nas UBSs da cidade a partir da terceirização das unidades. Ela apresentou reclamações de usuários, como a fila de espera e falta de médicos, e pediu esclarecimentos por parte do poder público. Também sobre a saúde, o vereador Dr. José Cláudio mencionou visitas que fez a UBSs para fiscalizar a condução dos trabalhos. O parlamentar apresentou um vídeo com reclamações apresentadas por moradores, a exemplo de superlotação e falta de organização dos atendimentos. Já abordando o apoio à ciência e à educação, o vereador Fernando Petit comentou sobre um projeto que busca aumentar a participação de alunas nas áreas exatas e das ciências naturais, como forma de ampliar a participação das mulheres nesses setores. Petit também criticou o aumento do preço de combustíveis no país. Já a vereadora Dulce Rita apresentou um vídeo com denúncias de mães que reclamam da falta de água em uma escola da cidade. Segundo o grupo, o problema estaria impactando a saúde dos estudantes. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E vamos falar de emprego? Se você está em busca de oportunidades aqui em São José, você confere comigo quais são as vagas de trabalho oferecidas pelo PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajustador mecânico, atendente de lanchonete, atendente de loja, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de instalador de câmeras, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de qualidade para inspeção, auxiliar de departamento fiscal, auxiliar financeiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira, cuidador de idosos, designer de sobrancelhas, encarregado de obras, instalador de painéis, mecânico de refrigeração, motorista de caminhão, motorista de poliguindaste, motorista entregador, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de retroescavadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing, professor de inglês, técnico de manutenção eletrônica, técnico em secretariado, técnico de manutenção em restaurantes, torneiro mecânico, vendedor porta a porta e vistoriador de veículos. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, copeiro hospitalar, embalador, fiscal de loja, operador de telemarketing ativo e receptivo e operador de vendas para lojas. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
E a comissão parlamentar criada para discutir a regularização de bairros em São José realizou uma nova reunião. No encontro, os vereadores membros ouviram depoimentos de moradores e também da Defensoria Pública do município. Os detalhes na reportagem. A Comissão Especial de Estudos sobre a Regularização Fundiária realizou no plenário da Câmara mais uma reunião para debater a situação dos bairros e moradias irregulares de São José dos Campos. O encontro foi presidido pelo vereador Tomás Henrique e também teve a presença dos parlamentares Amélia Naomi, Dulce Rita, Júnior da Farmácia, Juliana Fraga, Milton Vieira Filho e Renato Santiago, além de moradores. O defensor público Jairo Salvador foi convidado pela comissão para explicar sobre a atual situação fundiária de São José. Para ele, este não é um problema exclusivo do município, porém é preciso que o poder público tenha prioridade na busca de soluções. A regularização em São José ainda, infelizmente, está em passos muito lentos, ela tem que ser agilizada, porque é um problema que se você não resolve com rapidez, né, ou com uma celeridade maior, você acaba agravando esse problema e tornando ele, na verdade, infinito, né, sem solução. Então há a possibilidade de resolver, mas é necessário que se agilize. Durante a reunião, Jairo Salvador ainda apresentou dados sobre a situação fundiária de São José dos Campos. O defensor público mostrou que 12 núcleos foram regularizados desde janeiro de 2019 e outros 23 estão em processo de regularização. Além disso, segundo Jairo, existem na cidade 147 núcleos não regularizados. Uma questão que, como o próprio defensor relata, pode impactar outras áreas, como a saúde. A irregularidade fundiária, ela, na verdade, traz uma série de problemas até para a saúde pública, né, das pessoas, e ela tem que ser enfrentada. E essa iniciativa, eu acho que é de fundamental importância, essa união de esforços para encontrar soluções. As soluções são possíveis, né, desde que haja priorização na regularização fundiária e que se garanta recursos para que isso aconteça, para que saia do papel e que mude a vida das pessoas. Além da explanação do defensor, os vereadores presentes também fizeram apontamentos sobre a política habitacional de São José e os problemas enfrentados pelas famílias que moram nesses núcleos. Para os parlamentares, o diálogo com os moradores e autoridades é importante para compreender melhor as questões que afetam a situação fundiária da cidade. Foi fundamental, importante para essa comissão, né, porque ele trouxe uma série de dados importantes, apresentou propostas. E essa comissão vai debruçar sobre essa situação. A gente ouviu a população que está acompanhando, né? E foi fundamental e nós vamos continuar trabalhando junto com a população. Fazer essa ligação, Defensoria Pública, Poder Legislativo, população, para que a gente possa juntar todas essas informações e pleitear junto ao Executivo, à Prefeitura, né, a solução dessas demandas para que traga benefício para a população. De acordo com o vereador Tomás Henrique, outras reuniões devem acontecer nos próximos dias e a intenção da comissão é convidar representantes do Ministério Público, Defesa Civil e técnicos da Prefeitura para debater sobre o tema. A gente precisa, antes de buscar propor soluções, fazer um diagnóstico. Então é importante escutar aqueles que já têm uma vivência e já têm atuado na área de regularização fundiária e habitação, para que esse diagnóstico seja assertivo, para que as soluções também possam realmente ajudar as pessoas que mais precisam. Ainda segundo os vereadores, todas as informações colhidas dos encontros irão compor um relatório que será entregue ao governo municipal. O prazo máximo para a elaboração do documento é de 90 dias. A gente sabe, eu até comentei ao final da reunião, que em 90 dias nós não vamos entregar uma fórmula mágica que a partir de então tudo será resolvido. Mas sem dúvida o nosso caminho e o nosso objetivo e missão é em 90 dias entregar o início da resolução destes problemas na questão de regularização fundiária e habitação em nossa cidade. Eu acho que nós estamos dentro de uma realidade bastante grave, visto a realidade, as decisões judiciais conforme foi apresentado aqui, né? Então nós podemos ter 100 demolições até o final do ano. Então é preciso tomar providências. Nós vamos votar a LDO. Então a comunidade, a população participou, fazendo sugestões para que na LDO tenha orçamento. E é isso que a comissão está fazendo.
E ainda no tema do trabalho parlamentar, a Comissão de Saúde da Câmara convocou a Secretaria de Saúde para esclarecimento sobre a alta nos casos de meningite em São José dos Campos. Os vereadores cobraram medidas efetivas do poder público e explicações sobre as notificações da doença na cidade. Após cobranças da população por esclarecimentos e informações, a Comissão de Saúde da Câmara recebeu representantes da Secretaria de Saúde para comentar sobre as notificações de meningite na cidade e também a alta nos atendimentos dos hospitais, UPAs e UBSs. Estiveram presentes os membros da comissão, formada pelos vereadores Dr. Elton, Dulce Rita e Zé Luiz, além dos parlamentares Dr. José Cláudio, Fernando Petiti, Júnior da Farmácia, Marcão da Academia, Milton Vieira Filho, Tomás Henrique e Walter Hayashi. A secretária de Saúde, Margarete Correia, o infectologista Jouper Fonseca Júnior e o diretor do Hospital Municipal, Carlos Alberto Maganha, estiveram no encontro e apresentaram dados sobre a gestão da saúde no município e sobre os casos de Covid e meningite, os quais, segundo os vereadores, têm preocupado a população. Quanto à meningite, Margarete afirmou que não é preciso pânico ou alarde. Segundo ela, até este primeiro semestre, São José dos Campos registrou 29 casos da doença, sendo 2 óbitos. Ainda segundo a secretária, no ano passado foram notificados 38 casos da doença, que para alguns tipos virais tem imunização oferecida na rede pública. Como apontou Margarete, a vacina que não é ofertada pelo SUS é referente à meningite B, a qual, em função dos poucos registros, não foi incluída no Plano Nacional de Imunização. Meningite é uma doença que acontece todos os anos, né? Ele só é considerado surto de meningite B, que é a única que realmente não se tem impacto epidemiológico hoje, não tem essa vacina dada pelo Plano Nacional de Imunização, caso tivessem vários interligados. Os casos que aconteceram, que infelizmente vitimaram 2 crianças em São José dos Campos, foram casos isolados, em meses isolados e não tem nenhuma correlação. E isso faz com que a diretriz nacional não entenda como surto e por isso não é dado vacina. No tema das vacinas, os representantes da Secretaria de Saúde ainda fizeram um alerta. Das 63 mil crianças de São José, apenas 8 mil estão com a carteirinha de vacinação em dia. E como destacado na reunião, a preocupação do município também é com a alta nos casos de Covid. Há cerca de um mês, São José registrava uma média de 30 a 40 casos diários. Nas últimas semanas, as notificações superam 200 casos por dia. Isso também refletiu na alta dos atendimentos de todas as unidades de saúde, incluindo o Hospital de Retaguarda, que tem realizado cerca de 240 atendimentos diários, um aumento de 500%. Em função dessa realidade, o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Dr. Elton, abordou que é preciso garantir o acolhimento de toda a população e também preparar os médicos do município, em especial aqueles que atuam na pediatria. Os outros membros da comissão, a vereadora Dulce Rita, relatora, e o vereador Zé Luiz, também cobraram ações efetivas da secretaria para diminuir as filas de espera e melhorar os índices da saúde. Ainda segundo os parlamentares, a reunião se fez necessária para que o Legislativo tivesse conhecimento sobre a situação da saúde na cidade. A gente precisava saber como estavam os números, quais foram as ações tomadas para minimizar a quantidade de atendimentos, uma vez que de janeiro para maio nós observamos uma duplicação do número de atendimentos, inclusive no Hospital de Retaguarda. A reunião para a secretária, que veio muito gentilmente aqui para esclarecer o que está acontecendo, quais as medidas que foram tomadas, como que está esse cálculo aí do tempo de espera para ser atendido nessas unidades. Então foi um momento muito oportuno de esclarecimento, tanto da parte do Executivo, mostrando muita transparência, e para nós, que agora a partir desses dados a gente pode trabalhar com a nossa comunidade também. E como defendido pela Comissão de Saúde, os vereadores membros vão manter a fiscalização dos serviços na área, uma prerrogativa do Poder Legislativo. A presença da Secretaria se torna necessário, às vezes, nesta casa, uma vez que nós temos o papel não só de fazer leis, mas também de avaliar e investigar o que está acontecendo na Secretaria. Vamos continuar fazendo nosso papel enquanto Comissão de Saúde, porque eu acho que é uma comissão seríssima, que tem um papel fundamental, não só dentro da Câmara, mas também dentro dos problemas da nossa sociedade.
e vamos continuar fazendo nosso papel. Mas, como apontado na reunião, os cuidados com a saúde também são de responsabilidade da própria população, que precisa ter consciência. Segundo a secretária Margarete Correia, para a Covid-19, a alta nos casos pode ter duas explicações: o relaxamento das restrições sanitárias e a queda na procura pela vacina. É necessário que a gente retome a importância da vacinação, porque 47 mil pessoas não vacinaram ainda a dose 2, 167 mil não vacinaram a dose 3 e nós já estamos praticamente entrando na 5ª dose, que seria agora, nesse momento, reforço para aqueles que são imunossuprimidos, já está na 5ª dose. Agora a gente confere a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã. A tarde desta quarta é ensolarada e não chove. Durante a noite haverá névoa. A temperatura máxima atinge os 27 graus e a mínima é de 14. Na quinta-feira, o dia é ensolarado desde o amanhecer. Não chove. A temperatura máxima se mantém nos 27 graus e a mínima é de 15. E o boletim desta quarta termina aqui. Sempre bom ter a sua companhia. Tenham todos uma ótima quarta-feira e a gente se vê amanhã.